Você participa de interrogatório, você interroga a pessoa? Eu não Você interrogo, eu fico do lado. Ah, você fica do lado. Fico do lado. Geralmente na sala espelhada. Mas você dá tipo dica pro cara que tá interrogando? Sim. Então, esse é o... Tipo assim, ó, pergunta... Foge um pouco do assunto, pergunta umas outras coisas. Pergunta pra ele se ele gosta de pizza, de calabresa, coisa assim. Porque isso aí pode dar uma quebrada, né? Sim. Pode dar uma quebrada naquilo que o cara, talvez ele montou uma história e você vem com uma pergunta que quebra aquilo. Ah, não sei, eu tô falando de totalmente leigo, entendeu? Leigo não, cara. O que você falou é do gatilho de surpresa. E quando a gente pega a pessoa que tá muito firme na versão dela, porque tem uns caras que mentem muito bem. Eu costumo falar que o melhor mentiroso é aquele que é direto. Pô, se o cara consegue mentir pra você falando sim, sem dar a volta, colocar detalhe, esse cara mente pra cacete. Sim, se realmente for comprovado depois que o cara mentiu, tem que bater palma. Porque, cara, uma das mentiras mais difíceis é a mentira direta. Aí eu falo assim, você matou o fulano? Não. Cara, é difícil demais, cara. Tem uma tendência, tem um artigo chamado The Voice of Deception, do Luigi Carlos Zanoli. Há uma tendência, acima de 70% dos casos, nas mentiras espontâneas, o cara não se preparou, em ele começar uma história que a gente chama de barriga. Não. Se eu matei, é assim. Vamos lá. O que é a morte? Né? O cara vai pra uma digressão louca e o cara te consegue mentir na sua cara. Não matei. Próxima pergunta. Cara, esse cara é brabo mesmo. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer o processo de orientação como perito contratado, a gente dá muita sugestão de fato, apoiada, claro, né, nas pesquisas científicas. Eu sempre costumo citar o PVR, né, que é o protocolo que é demonstrado em Getting to the Truth, que é um dos principais manuscritos atuais sobre a avaliação da honestidade. O PVR, então, fala de você preparar desde a sala, que você vai efetuar a entrevista, como que você vai efetuar, né, porque você tem que gerar um mínimo de desconforto no seu entrevistado. Tem que deixar ele como se ele estivesse tranquilaço ali. Né? Não, o contrário. Ah, o contrário? Ele tem que ficar minimamente desconfortável para ele ter uma base de... minimamente Tem que estar tranquilo. Tem que estar tranquilo, isso. E a gente fala sobre as perguntas de surpresa, o gatilho de surpresa. Cara, eu vou revelar um negócio aqui que eu não sei se os caras vão ficar pistola comigo ou não. Você conhece o pessoal do canal Sputniks? Conheço. Eles já me chamaram para fazer debate, eu não fui não. De frente com não sei o quem. Isso. Chamamos um terraplanista, não sei o quê. Eles me chamaram, né? Saí de terraplanista, chegaram a me chamar, mas eu não fui não. Suave. Eles são gente boa pra caramba. A Dani, o Fernando, enfim. O pessoal é gente fina pra caramba. E eles estavam me falando um segredo. Eu falei, cara, porque eu fui chamado para fazer uma avaliação de uma compilação de episódios polêmicos. Tipo assim, coach quântico contra a psicóloga. Tal. Episódios que foram bem polêmicos. Eu falei pra eles, olha, não tem muita coisa que falar aqui, mas eu tô vendo muita expressão facial de desconforto, de dor, sabe? Incômodo. Eu tô vendo muito comportamento na postura deles, de desconforto. Cara, tô vendo muito desconforto aqui. Assim, um comportamento que ele tá em todos os vídeos, que ela perguntou até uma coisa em paralelo com todos os vídeos que você pode falar. Eu falei, olha, não muito, agora desconforto eu tô vendo bastante. Um olhou pro outro e eles começaram a rachar o bico. Os organizadores. Eu fiquei tipo, ok. O que foi, né? O que eu atingi aí, né? Aí eles, então, vou te contar um segredo. Que agora já não é mais segredo, galera. Foi mal. Que eu achei genial. Antes do convidado vir, a gente olha a altura dele, a estatura física, e a gente nivela a cadeira para ela ficar frouxa, baixa ou alta demais, dependendo do convidado, e o encosto fica mole para o convidado não conseguir encostar. Então ele já começa desconfortável. Ah, eles pegam o contrário, então. Eles fazem o contrário. Porque o que eles querem é o quê? Em teoria, não é o que eles querem não, mas enfim. O que é o interessante do episódio? É a faísca. É lógico. Entendeu? E se então, o cara se ele tá tranquilo, ele vai. Vamos conversar, agora né? o cara já tá aqui. Não, peraí. Já tá tenso, aqui, né? Calma aí, cacete. Porra, meu. O cara já tá tenso, entendeu? Então é uma estratégia muito funcional. Que legal. Mas no PVR, uma das estratégias que a gente fala muito é o gatilho de surpresa. Né? Que acontece? Quando você tem uma emoção genuína de surpresa, é um estímulo que você não esperava. Pum, caiu um dinossauro aqui. Não esperava que isso acontecesse. Tá um pouco atrasado, né? Hoje, tá um pouco atrasado. O gatilho de surpresa, momentaneamente, ele vai dar um freeze, que a gente fala que é o gatilho triple F, né? Freeze, fight or flight. Então, primeiro eu vou entrar em freeze. O que eu faço? É uma ameaça ou não? Né? Eu encaro, fico de boa. Quando eu entro em freeze, quem fala muito sobre isso, né, do priming, né, é o Alberto Delisola. Quando eu entro em freeze, o meu cérebro fica momentaneamente sugestivo. Ele aceita induções. Entendi. Então esse é o momento perfeito para você jogar uma pergunta que a gente chama que é o plantar o verde. Né? O que eu já vi acontecer foi... Estava sendo feito um interrogatório, suspeito de abuso sexual, e o cara estava fechado.
né? Era um funcionário público, inclusive, tava bem fechado na história dele e tal. Pá, pá. Falei, meu, não volta perguntando da história. Volta falando de outra coisa. Aí eu falei, pergunta a cor da cueca dele. Aí falei de zoas. Entendi. Aí os caras voltaram pra sala. Fulano, tá vendo aqui? Cara, você tá de cirola? Ou é aquelas cavadinhas? Aí o suspeito olhou assim, não entendeu nada. Entendi. E o cara já tava aqui sólido, abriu. A primeira coisa que ele fez foi abrir. Não, é só cueca, cara, é cavadinha, qual que é? O cara começou a rachar o bico. Não, meu, sério, pô, não, é boxe, não sei o que tal. Aí o pessoal na sala começou a fazer piada. Que cor que é a tua cueca? Pô, fala aí, minha vermelhinha, você tem cara de quem gosta de uma vermelhinha, tal, kkk, tal, é cinza, pô, cinza. Ô, no dia 18 você tava realmente na casa da sua esposa. Não tava não. Entendi. Você dá aquela quebrada, depois você volta e aí pega, né? É, porque você colocou gatilho surpresa, na sequência você vem com a indução. Né? E você tava na sua esposa aqui. Não tava não. Tava, o cara já quebra na hora. Né? Entendi. É uma das estratégias que são utilizadas, né? Tá. Mas, via de regra, o interrogatório ele é orientado em 2 fases primárias. A primeira, que a gente fala 3, né? Se for contar a fase 0, que é a fase de pesquisa. Mas o interrogatório em si, ele é a fase final do processo da entrevista forense. Então, no primeiro momento, você em momento algum, e isso eu acho que é muito genial na série Mindhunter, eles mostram isso, de fato isso é real. Isso que eu adoro essa série. A série é muito boa. E isso é real. Num primeiro momento, você precisa do quê? Rapport, precisa de conexão empática emocional, tá? Que é que os caras tentaram fazer, né? Sim. Pra quem não sabe que a série Mindhunters é o início do estudo de tentar traçar um perfil psicológico. Criminal profiling, né? Mas de psicopata, não de psicopata, de serial killers, né? De caras... Assassinos de ou seriais ou de crimes hediondos. É. Uns caras assim que Tem cara, assassino em massa também. assistam Mindhunter. É um livro, né, na verdade. Baseado nos livros do John Douglas, nas pesquisas do John Douglas. É um negócio assim sensacional, cara.